Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel 6 ou então @Paulo Roberto Maciel 7919 no YouTube. Você pode também digitar Paulo Roberto Maciel e chega ao Facebook, ao blog, ok? Liturgia do dia 1º de julho de 2025, terça-feira. É a 13ª semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana, no ano litúrgico C, quando se dá mais destaque ao Evangelho escrito por São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui com esse lenço no pescoço. Eu sou animador litúrgico, leitor litúrgico também, tercista e um estudioso dos cursos da Igreja Católica, ok? Vamos então, no rito temos a missa à escolha. Vamos começar com as leituras do dia. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 19, versículos do 15 ao 29. Naqueles dias os anjos insistiram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas e sai, para não morreres também por causa das iniquidades da cidade. Como ele hesitasse, os homens tomaram-no pela mão, a ele, a mulher e as 2 filhas, pois o Senhor tivera compaixão dele. Fizeram-nos sair e deixaram-nos fora da cidade. Uma vez fora, disseram: trata de salvar a tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em parte alguma desta região, mas foge para a montanha, se não quiseres morrer. Ló respondeu: não, meu senhor, eu te peço. O teu servo encontrou o teu favor e foi grande a tua bondade, salvando-me a vida. Mas receio não poder salvar-me na montanha antes que a calamidade me atinja e eu morra. Eis aí perto uma cidade onde poderei refugiar-me. É pequena, mas aí salvarei a minha vida. E ele lhe disse: pois bem, concedo-te também este favor, não destruirei a cidade de que falas. Refugia-te lá depressa, pois nada posso fazer enquanto não tiveres entrado na cidade. Por isso foi dado àquela cidade o nome de Segor. O sol estava nascendo quando Ló entrou em Segor. O Senhor fez então chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu as cidades e toda a região, todos os habitantes das cidades e até a vegetação do solo. Ora, a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Abraão levantou-se bem cedo e foi até o lugar onde antes tinha estado com o Senhor. Olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a região, viu levantar-se da terra uma densa fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Mas ao destruir as cidades da região, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da catástrofe que arrasou as cidades onde Ló havia morado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial é o Salmo 25 na Bíblia Vulgata ou 26 na Bíblia de Jerusalém, versículos 2º ao 3º, 9º ao 10º, 11 ao 12, refrão 3º-A. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Repitamos: tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Provai-me, ó Senhor, e examinai-me. Sondai meu coração e meu íntimo, pois tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Vossa verdade escolhi por meu caminho. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Não junteis a minha alma à dos malvados, nem minha vida à dos homens sanguinários. Eles têm as suas mãos cheias de crime,
sua direita está repleta de suborno. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos, eu, porém, vou caminhando na inocência. Libertai-me, ó Senhor, tende piedade. Está firme o meu pé na estrada certa, ao Senhor eu bendirei nas assembleias. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Repitamos, tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Agora vamos ao Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 8, versículos do 23 ao 27. Vamos aclamá-lo primeiro? Aleluia, 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 aleluia. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra, espero em sua palavra. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos espantar o inimigo do amor, o inimigo do bem. Quem é do mal, show. Que Deus tire os inimigos da nossa vida. Olha, nossas cidades violentas nos levam a temer pela nossa vida e clamar pelo socorro de Deus. A falta de fé torna as pessoas impotentes diante dos males. O Senhor nos conceda uma fé inquebrantável. Temos aqui no livro Igreja em Oração mais uma reflexão. O texto evangélico é uma catequese sobre o dom da fé. A autoridade de Jesus que acalma a tempestade revela que podemos ter plena confiança ao segui-lo com fidelidade. Muitas vezes a barca de nossas vidas, desafiada por ondas e dificuldades, começa a perecer e a afundar. Salva-nos, Senhor! Salva-nos, Senhor! É o que nós pedimos sempre e devemos pedir. Muitas pessoas ainda não creem. Creia neste que morreu por você e ressuscitou e está no céu aguardando a sua conversão. Então, salva-nos, Senhor. É o versículo 25b do Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo do 23 ao 27. Esse é o nosso pedido a Deus. Salva-nos. Não canse de pedir. Orai sem cessar. Está na Bíblia. Somos chamados a permanecer firmes e não sermos fracos na fé. O Senhor é aquele que acalma as tempestades de nossas vidas e nos traz a salvação. Bem, vamos agora a outra reflexão que está no livro Dia a Dia com o Evangelho. Eu gosto de passar várias reflexões porque o católico vai entender melhor o que foi lido. Mateus, então, capítulo 8, versículos do 23 ao 27. Há neste episódio um contraste que chama a atenção. Por um lado, a barca, que é figura da igreja, é tomada por violenta tempestade a ponto de quase afundar. Por outro lado, Jesus dorme. Seria o sono de Jesus fruto de cansaço
ou oportunidade para revelar-se aos discípulos como o Messias, o Filho de Deus. Uma travessia em águas agitadas serviu para Jesus manifestar seu poder sobre as forças da natureza e revelar sua real identidade. A lição parece clara. Precisamos fazer de Jesus nosso companheiro de caminhada e missão. Cientes de que Ele está conosco, não há por que temer os contratempos. Não devemos temer nada. Somos de Deus, o Criador de tudo. Se a Ele recorrermos com fé, Ele fará reinar uma grande calmaria, onde antes havia ameaçadora tempestade. Mensagem de esperança para a igreja de todos os tempos e lugares. Temos mais uma reflexão do livro Palavra e Vida, também a respeito de Mateus, capítulo 8, versículos do 23 ao 27. Quando aparece uma doença grave, a morte de um paciente próximo nos entristece, né? E é comum dizer-se que é castigo de Deus. Você já ouviu alguém falar assim? Ora, Ele só quer o nosso bem e nos criou para sermos felizes. Portanto, os contratempos da vida vêm de nossa natureza frágil e sujeita a essas situações, a esses reveses. A fé nos deve levar a confiar em Deus e a acreditar que tudo é regido por sua providência. Peçamos-lhe força para vencer as tempestades, pois Ele está dentro de nós e conhece nossas necessidades. Enfrentemos os problemas empregando os meios necessários que Ele nos dá para solucioná-los. Quando acontece algo na nossa vida, é a consequência do pecado, o pecado original, o pecado de todos nós. Adão e Eva pecaram e todos os homens vieram pecando em seguida, até hoje. Então tudo é consequência do pecado que desregrou a nossa vida, desregrou a natureza. E as consequências são essas, problemas e mais problemas. Mas confiando em Deus, nós venceremos. Santo do dia 1º de julho, mês número 7. Santo Arão é santo de 1º de julho. Arão é irmão de Moisés, foi o primeiro sumo sacerdote do povo eleito. Santo do dia 1º de julho é São Teodorico, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, é o sinônimo de padre, sacerdote, presbítero. Faleceu em 533. Foi discípulo de São Remígio, que o ordenou sacerdote. Foi o primeiro abade do mosteiro de Montdor, nas cercanias de Reims, na França. São Domiciano é do dia 1º de julho, santo do dia 1º de julho, São Domiciano. Foi abade do século V, sendo eremita na Gália Lionense, Gália, região da França, né? Reuniu muitos companheiros no serviço de Deus e partiu deste mundo quando guiava o mosteiro de Brevon, no território francês. Santo do dia 1º de julho, Santo Olivério Plunkett, mártir, faleceu em 1681. Foi arcebispo de Armagh, Irlanda do Norte. Falsamente acusado de traição, foi decapitado em Londres no reinado de Carlos II. Santo do dia 1º de julho é São Zhang Huailu, mártir, faleceu em 1900. Foi um catecúmeno. Estava participando do catecismo, aprendendo, não é? Que se declarou cristão e foi batizado com o próprio sangue na cidade chinesa de Zhuhaijian. Santos do dia 1º de julho, São Justino Orona e Santo Atilano Cruz, presbíteros.
Essa palavra presbítero, na Igreja Católica, é o sinônimo de padre, de sacerdote. Então, dois padres aqui. Faleceram em 1928. Foram sacerdotes em Guadalajara, no México, martirizados durante as perseguições contra a Igreja naquele país. Bem-aventurado do dia 1º de julho é o beato Inácio Nasju Falzon, clérigo, padre, né? Faleceu em 1865. Obteve esmerada formação religiosa e recebeu as ordens menores. Não quis, porém, ser ordenado sacerdote. Então, foi um clérigo, mas não sacerdote. Perdoem aí que eu falei no início, padre, mas não. Foi um religioso, um clérigo, mas não quis ser ordenado sacerdote por não julgar-se digno. Então dedicou sua vida ao cuidado dos enfermos e à catequese dos soldados para que se convertessem antes de partir para a guerra. Bem-aventurado no dia 1º de julho é o beato João Nepomuceno Crisan, presbítero. Aí sim, presbítero é padre, é sacerdote. Clérigo pode ser um religioso e pode ser também um padre, né? Mas no caso aqui do santo anterior era apenas um religioso, né? Então vamos lá, João Nepomuceno Crisan, presbítero e mártir, faleceu em 1942, foi um sacerdote polonês, morto no campo de concentração de Dachau, na Alemanha. Bem-aventurada do dia 1º de julho é a Beata Madre Maria Assunta Marchetti. De acordo com o site da Comunidade Católica Canção Nova, Maria Assunta Caterina Marchetti foi uma religiosa e cofundadora do Instituto das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu. Foi uma monja exemplar ao serviço dos órfãos dos imigrantes italianos. Ela viu Jesus presente nos pobres, nos órfãos, nos doentes, nos migrantes. Nasceu em Lombrice di Camaiore, em Lucca, na Itália, em 15 de agosto de 1871. Desde muito jovem, desejou uma vida de total dedicação e entrega a Deus. Mas o trabalho doméstico, a doença da mãe e a morte prematura do pai a impediram de realizar suas aspirações imediatamente. Em 1895, aceitou o pedido de seu irmão, padre Giuseppe Marchetti, para acompanhá-lo em sua missão no Brasil, a fim de cuidar dos órfãos dos imigrantes italianos. Madre Maria Assunta Marchetti, então, se tornou madre aqui no Brasil, hein? Ela seguiu sua vocação e, junto com sua mãe e outros 2 jovens, foi apresentada a Giovanni Battista Scalabrini, constituindo os servos dos órfãos e abandonados. Em 25 de outubro de 1895, foi nesta data, em 1895. Para a madre, Jesus estava presente nos pobres, nos órfãos, nos doentes, nos imigrantes. Ficou feliz por ser chamada à honra do apostolado ao serviço da caridade entre os mais abandonados. Dedicou sua juventude aos pequeninos, tornando-se mãe daqueles que ficaram órfãos. E ansiava em seu coração terminar os dias terrenos na companhia de seus entes queridos. Olha que coisa bonita. Então ela queria morrer, falecer, junto com os pequenos órfãos. As irmãs missionárias Scalabrini aqui não dá para entender muito bem a escrita aqui, mas eu sei que as irmãs missionárias têm uma admiração muito grande por ela. Sua dedicação gerou uma grave lesão na perna, de tanto trabalhar, né? Trabalhar por Deus, causada durante uma visita a uma pessoa doente que lhe causou longos anos de sofrimento. Ela morreu no orfanato em São Paulo, Brasil, em 1º de julho de 1948. Sua beatificação ocorreu em 25 de outubro de 2014 por meio do Papa Francisco.
Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, afinal de contas, Deus é onisciente, além de ser onipresente e onipotente. Até o pai ou a mãe na terra dá um não para o filho quando vê que é o melhor. Imagine de Deus. Eu já recebi muitos nãos de Deus. Na hora que eu recebi o não compreendi. Mas, posteriormente, eu fui perceber que o não que eu recebi lá atrás foi o melhor para mim. Se eu tivesse recebido sim, talvez eu não estivesse mais aqui. Então agora vamos, após esta fala sobre as súplicas a Deus, as esperas em Deus, vamos clamar a volta de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado para alcançar a vida eterna, para viver a vida eterna. Eu quero a vida eterna. Qualquer pessoa em sã consciência quer a vida eterna. Teremos felicidade em plenitude para sempre. Não haverá mais fome, mais sede, mais doença, mais infelicidade, mais depressão. Acabará tudo isso. Nosso corpo será semelhante ao de Jesus quando ressuscitou e entrou no cenáculo sem precisar abrir porta. Subiu ao céu, mudou a aparência para Maria Madalena, para os discípulos de Emaús. Desapareceu num átimo de segundo quando abençoava a refeição em frente aos discípulos de Emaús. É algo inenarrável, inexpressável para a gente, para nós simples seres humanos, indizível, inefável, inexpressável, grandioso, inexprimível. Você ter esse corpo de Jesus, subir ao céu, desaparecer, mudar a aparência, pode comer ou não comer, é magnífico. Só Jesus, só Deus. Olha, para termos essa vida, esse corpo, seja batizado, arrependa-se dos seus pecados e acredite em Jesus como Deus, o que Ele é, no mistério da Santíssima Trindade, o Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santo, nosso santificador. É um mistério, 3 pessoas numa única divindade, numa única substância, numa única essência divina. A água não fica em 3 estados diferentes e não é a mesma água? Pois é, porque Deus não pode ter 3 pessoas diferentes no mesmo Deus, na mesma essência, na mesma substância. A água pode ser sólida, líquida e gasosa, e é a mesma água. Então imagine Deus, que pode tudo. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel, ou então digite @Paulo Roberto Maciel 6 /. Pode ser também repórterpaulomaciel.blogspot.com. O blog tem muita notícia, muito texto, tá bom? Pesquise à vontade, mas com responsabilidade. Seja sensato, seja lúcido.